Fala pessoal da Babfox! Estamos em mais uma aula. Depois da nossa aula do primeiro report, vamos fazer mais uma aula. E essa aula nós vamos abordar alguns conceitos bem interessantes do mundo SAP, do mundo de programação em ABAP. Legal? Então, foca na tela. Maravilha! Vamos lá, garoto. Você que está começando, você que tem aquela expectativa toda mágica, toda louca de mudar de vida, ou vamos começar com o ABAP? Por que não? Então, da mesma forma que criamos o primeiro report, vamos criar o segundo report. Vamos colocar um title aqui. Segundo programa da Babfox. Programa executável. Vamos salvar. Esse aqui é o package quando a gente coloca o objeto local. Certo? Ele é um pacote meio estranho assim. $tmp. Que é como se fosse um pacote temporário de desenvolvimentos que são feitos ou para se estudar mesmo, ou para testar alguma funcionalidade do sistema. Legal? Esse pacote aqui, todos os objetos que estão dentro desse pacote, eles não migram para nenhum sistema. Ou seja, não migram para nenhum sistema de desenvolvimento que você esteja desenvolvendo para algum cliente. Ele fica na máquina e só aqui. Mas dá para trocar isso aqui também. Tá? Mas esse não é o escopo por enquanto. Vamos salvar. Tran. Olha que legal. Dentro do mundo de conceito de programação ABAP, a gente tem algumas coisas bem interessantes. A primeira é uma ligação muito íntima, uma simbiose, um amor, uma coisa louca entre o que se programa e o banco de dados. Enquanto nas outras linguagens o banco de dados é separado, dentro do mundo ABAP ele é totalmente integrado. É como se fosse o coração da programação. Ele é tão integrado que a gente consegue ter uma visualização de todo o banco de dados aqui no próprio sistema SAP. Então, dentro dessa tela, aqui nesse campinho que se chama o Transaction Field, que é o campo de transações, a gente coloca /O. Por que /O? Quando nós já estamos em algum programa, nós precisamos colocar o barra para dizer para o compilador que nós queremos sair dessa seção, permanecer nessa por causa do O aqui e migrar para outra. Se nós fizermos /N, uma transação, por exemplo, ele vai matar essa instância aqui e vai abrir uma outra em cima. Se colocarmos o /O, ele vai abrir uma outra tela. Se nós fizermos isso aqui, ó, SE38, ele vai ignorar, porque como ele já está em uma transação, já está atualmente executando uma transação, ele só vai fazer com que essa chamada para uma outra transação seja feita através do barra. É uma convenção SAP. /O SE11. Então nós entramos aqui em outra transação e perceba que ele não matou a janela do código. O código está aberto aqui e ele abriu uma outra tela com um outro programa. Se chama ABAP Dictionary. Essa transação ela é muito rica. E aqui que a mágica acontece. Nesse Database Table, vamos colocar aqui SPFly. O Minisap ele não tem nenhuma funcionalidade de negócio do sistema SAP. Então não tem nenhuma tabela de nota fiscal, de documento, de ordem de venda, ordem de compra. Ele tem apenas algumas tabelas muito ricas, que são as tabelas de voo, conhecidas como as principais e mais conhecidas são SPFly e SFlight, mas tem várias que, que são feitas realmente para a gente estudar. Então vamos dar um display aqui. E toda vez que uma transação é gerada pela primeira vez, ele compila, certo? Então aqui nós temos o nome da tabela, a descrição da tabela e os campos da tabela. Estes key e initial que representam a chave da tabela. Então esses três campos aqui, por estarem marcados o key, são campos que apresentam uma unicidade na tabela, ou seja, não tem valores que se repetem, com o mesmo mandante, car ID e con ID. Legal? Só pensar lá no prédio antes.
Mano, peraí. Vai agora que eu tô gravando. Não consigo te ajudar. Então, para a gente ver o que existe de conteúdo nessa tabela, nós temos esse botão aqui, ó, Contents. Ele vai compilar mais uma vez e olha que bacana. Ele trouxe para a gente todos os dados que existem nessa tabela. Então aqui, funciona parecido com o Excel. Certo? A gente tem o header aqui, que são os campos, e os itens, que são as linhas, as informações efetivas que existem no banco de dados. Então, olha que interessante. A gente tem aqui esses campos, as informações. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse header aqui, porque aqui está o nome técnico. Se eu voltar aqui, voltar mais uma vez, a gente tem o nome técnico, que é realmente o nome do campo no banco de dados, e a gente tem a descrição dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos executar de novo, e vamos aqui em Settings, User Parameters. Vamos deixar um pouquinho mais bonitinho. Alve Grid. Vamos colocar aqui, ó, Field Name, Field Label. Olha como vai ficar bem melhor. Ah, muito melhor, né? Então aqui nós temos o mandante, nós temos o ID, que é o ID da companhia aérea, Airline. Nós temos o número da conexão, a cidade e aqui várias outras informações. Olha que legal. Nós temos o tempo de voo, o aeroporto de destino, o aeroporto de origem. Que mais? Que mais? A distância em... Aqui é a unidade da distância, tá vendo? Deve ser milhas, quilômetros. Esse cara aqui, Charter FLT, sei lá o que é. Arrival in Days. Bom, são várias informações que existem na tabela. E aqui a gente consegue verificar de várias outras tabelas. Por exemplo, a SP Flight. Não, S Flight. Display. Essa aqui é uma tabela que contém muito mais registros, ó. Endoidou. Vamos ver do que é essa tabela de voos. Então, essa tabela representa os voos efetivamente. Então, ele tem a companhia aérea, o número da conexão, a data do voo, flight date. Ó, aqui tem outras informações interessantes, o preço, a moeda do preço e várias outras informações legais. E vamos ver qual é a chave. Mandante, CARID, CONID, FLDate. Ou seja, nós podemos ter uma mesma companhia aérea com com o mesmo número de conexão em datas diferentes. Legal? Então, como é que a gente faz para ler essas tabelas aqui e mostrar na tela para o usuário? Então, eu vou dar um duplo clique aqui no canto superior esquerdo. Viu? Ele foi embora. Que coisa louca, cara. Como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai declarar uma espécie de variável, mas que exibe na tela. Isso aqui é conhecido como parameters. Eu vou colocar um comentário aqui, ó. Tela de seleção. Isso aqui é uma forma que a gente já declara uma variável e ela já é exibida na tela para o usuário imputar dados. Parameters, P. Essa aqui é uma notação comum. Esse P aqui é de parameters. CARID, type, S, pfly, CARID. Vamos compilar. Olha que legal. Isso aqui já é uma coisa muito louca do mundo ABAP. Como repositório de dados, o que é o repositório? A base de dados dele, em termos de objeto, existe nele mesmo? A gente consegue fazer vinculações inteligentes. Então, o que eu quis dizer aqui? Eu declarei um parameters. Isso aqui é como se fosse um data. Eu declarei um parameters, pcarid, do tipo
deste campo aqui. Então, o compilador ele procura. Eu vou declarar esse carinha aqui, essa variável, do tipo CarID desta tabela. Então, é sempre tabela campo. Vamos ativar e vamos executar. Olha que legal. Bom, mas vai ficar o nome do que a gente colocou no código, vai ficar feio, né? Não seja por isso. Vamos aqui em Go to Text Elements, Selection Text. E vamos colocar esse flag aqui, dar um Enter. Ele vai buscar no dicionário de dados daquele campo daquela tabela. Então ele já vincula tudo. Vamos salvar, vamos ativar aqui, vamos voltar, ativa aqui também e Airline. E olha que legal, esse carinha aqui do lado do campo, que aparece quando a gente marca o campo, é chamado de Match Code. Ele vai buscar, isso aqui é tudo vinculado, o SAP que fez isso. A gente não fez nada, só declaramos o parameter. Ele já procura todos os IDs das companhias aéreas que existem na tabela, de uma forma automática. Legal? Agora, vamos fazer a mágica acontecer. Vamos declarar uma tabelinha. Uma tabela interna. Isso aqui é uma tabela interna. O que é uma tabela interna? Uma tabela interna é uma tabela que existe em tempo de execução, que representa os mesmos moldes ou a mesma característica da tabela que existe no repositório, da tabela transparente. Então, isso aqui é uma tabela interna. Este aqui é um comando que você pode viver sem ele, mas pode se complicar muito se não colocar. Ele vai representar o quê? Eu vou ativar aqui, vou executar. Quando eu clicar nesse botão, o botão de execução normal que existe em todo o report, ele vai iniciar a execução daqui. Se você não colocar, o compilador ele vai tentar fazer da mesma forma, que algumas vezes pode gerar erro isso. Mas se eu não colocar isso, o compilador vai se encontrar. Mas dessa forma a gente coloca exatamente os eventos que a gente quer no nosso report. E agora a gente vai para a seleção dos dados. Select from SPFly into table. Olha que simples. O SQL é um comando que para quem já tem alguma experiência fica bem fácil. Olha, selecione para mim. Esse asterisco ele fala que eu quero todos os campos dessa tabela. Então seleciona para mim todos os campos da tabela SPFly e coloca para mim nesta tabela interna. Vamos compilar, verificar a sintaxe, ativar. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Breakpoint aqui. Para a gente ver o compilador requisitando os dados SPFly e colocando nessa tabela interna. Vamos ativar, processar. Então vamos escolher uma aqui, ó. Pá. Olha que legal, ele já passou por tudo. Vou dar um F5. Olha que bacana. Nossa tabela interna, que existe só em tempo de execução, ela retornou para mim todos os campos da tabela interna. Legal? Beleza, bacana. Mas eu não quero todos os campos. Eu quero só onde o CarID aqui for o que eu selecionei lá. Caramba, mas como é que eu vou fazer isso, né? Então vamos lá. Olha que bacana e simples. Where CarID igual P CarID. F5. Selecionou só dois rapezinhos, muito fofos. Olha que bonitinho. Só que eu pedi para ele selecionar. Legal? Então vamos voltar aqui. Vamos fazer duas coisas. Se caso ele não conseguir selecionar nada, eu preciso
dizer isso para o usuário que está vendo que não conseguiu selecionar nada, certo? Porque senão o cara vai ficar vendido ali, o usuário, imagina, ele seleciona nada, não traz nada do banco de dados, ele não sabe o que está acontecendo e vai ficar lá triste, chorando. E nós temos aqui uma variável interna, mais uma de system, certo? Que define exatamente o sucesso da instrução anterior. Ela é conhecida como SciSubRC. Se ele for zero, se esse cara tiver o valor de zero, tudo ok. Se ele tiver um valor diferente de zero, como a última instrução aqui foi select, o select não retornou nada. Então, if SciSubRC diferente de zero, vamos mandar uma mensagem. Message type e display like s. Essa aqui é uma mensagem que deu algum erro, certo? Se o SciSubRC não for igual a zero, ele não conseguiu selecionar. Ele vai colocar aqui um type, na verdade, s, e vai mostrar como se fosse um erro para o usuário. Mensagem S, ela não tem nenhum impacto na execução do relatório. Se for mensagem do tipo E, ele já, habendo relatório, você não consegue mais usar. E eu vou mostrar, fingir que ele é um tipo E. Então, ele vai mostrar uma mensagem de sucesso com as características de erro. Ou seja, vermelhinha ali. Quer ver? Vamos ativar. Deixa eu tirar esse breakpoint, executar. Vou colocar aqui uma companhia aérea que não existe. Sem dados, meu camarada. Legal, né? Se isso não acontecer, o que eu vou fazer? Else. Ou seja, se o sai sobre C, se o sai sobre RC for igual a zero, a gente vai exibir esse cara. Olha que legal. Loop at into eu vou ter que declarar este carinha aqui, porque na verdade WSPFly. Enquanto esse cara aqui é a tabela interna, este cara aqui, que nós chamamos de estrutura, ele é a linha da tabela. É como se fosse a linha do Excel. Nós não vamos conseguir tratar os dados e ler os dados quando eles estão em forma de tabela. Por quê? Porque eu preciso indicar para o compilador qual linha da tabela eu preciso ler. Então, este carinha aqui, ele é um laço, esse loop, que vai passar por cada registro da tabela interna que a gente selecionou. E ele vai colocar cada registro dentro dessa estrutura. Essa estrutura é do mesmo tipo da SPFly. Olha que legal. No SAP, tudo é navegável. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai direto para onde eu declarei. E se eu der um duplo clique no objeto, ele vai abrir a S11 com todos os campos do objeto. Legal? Vou voltar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um write na tela aqui, ó. Write, dois pontos, barra, scarid, conid. Vou salvar aqui. Vou dar uma olhada em quais outros campos eu tenho. Tem vários outros campos. Vou fazer o seguinte. Para eu selecionar a coluna, tem um macetezinho que eu aperto Ctrl Y. Tá vendo que o cursor virou um alvo? Aí eu consigo selecionar aqui, ó. Ctrl C. Vou voltar lá. Vou colocar aqui embaixo mesmo. E vou voltar lá de novo. Ctrl C. Vou colocar aqui mais embaixo. Então o que eu vou fazer? Mandante não precisa saber, certo? É o cliente do sistema. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouquinho maior para vocês verem. Pegar o airline code. Só para não ficar muito estranho. Então ele vai imprimir o airline code, cara ID. Depois o flight connection number.
aqui. Eu vou quebrar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Não vai ficar uma linha muito compridona com a ID. Country key. Vou colocar só mais esse country key aqui. Pronto. Bacana. Deixa eu verificar a sintaxe. Tudo certo. Vou dar um pre-printer aqui para ele formatar. Maravilha, então. A gente já tem. Vamos ativar. Deu tudo certo e vamos processar e tran. Airline code AA, flight connection number, country key US. Da forma que a gente fez, ele repete para cada linha o nome do campo. Não está muito inteligente, né? Por quê? Porque era interessante fazer um header aqui e depois a impressão. Então, vamos voltar aqui e fazer isso. Imprimir o header. Right, dois pontos, barra. Vamos tirar daqui. E o country key. Aqui vamos imprimir só realmente os dados do pessoal. Verificar sintaxe, ativar, processar. Isso, então já está começando, só que ficou, certo? Não ficou cada um na sua colunazinha. Não seja por isso. Vou colocar aqui 30, 70. Ah, esse barra aqui que ferra tudo, né? 0, vou colocar 1. Então ele vai começar do 1, depois do 30, depois do 70, o header. Vamos ver se funciona. Legal. E vamos fazer a mesma coisa para o item. 1, 30 e 70. Ah, sai a barra. Ó, eu não vou tirar, eu não vou colocar a barra pra gente ver o que acontece. Tá vendo que ele deixa tudo na mesma linha? Então a gente vai fazer o seguinte. Skip 1. Ativa, processa. Tran. Nossa, que coisa horrível. Ele deu um skip aqui também, tá vendo? Vamos pegar esse skip e vamos colocar aqui no final. Ativa, processa. Ficou pior ainda. Então vamos pegar esse skip aqui. Vamos colocar aqui. E depois colocar aqui embaixo. Nossa, na tentativa e erro. Meu, às vezes você não precisa pensar muito, ó. Então vamos ter que pensar. Então ele pegou esse cara, deu um skip. Aí ele pega, faz um print desse cara. Quer ver que legal? Vamos colocar este debug aqui. Vamos processar. AA. Esse minisap já conta com debug novo, mas naquela época mais remota, existia um debug que é conhecido como clássico. Feio pra caramba. Mas ele tem algumas vantagens. Quer ver? Ó, vou dar um... Nossa, por que ele foi embora? Não quero. Ó, vou dar um right aqui, ó. Pá. Perceberam que apareceu esse botãozinho? Ele já vai mostrar pra gente direto a impressão do report. Eu vou dar um F5. Nossa, você foi tão rápido. Ah, que legal. Imprimiu A, vai imprimir o outro. Vai imprimir outro. Só tô dando um F5. Vou voltar aqui. Aí ele vai dar um skip 1. Ele deu um skip 1 aqui. Imprimiu tudo. Eu apertei errado ali. Ou seja,
Nós temos que fazer de outra forma. Então, já que o skip ele dá um salto muito grande, a gente coloca esse comando aqui, ó, new line. E aí ele vai imprimir pra gente. Como é que eu descobri isso aqui, ó? Eu vim no F1 desse comando. E aqui ele tem várias informações. Essa informação ela é um pouco difícil de digerir, mas vale a pena focar um pouquinho, né? Então eu cliquei aqui, aí ele explica alguma coisa do barra e tal, aí tem o skip, new line, new page. Tá vendo? Aí você clica, ele fala o que quer. Então o new line para a nova linha aí funcionou como a gente queria. F8. Então essa é uma forma de mostrar. Não é tão bonito igual o AlvGrid que a gente acha ali na S11 ou na barra OS16. Vou dar um Enter. Vou colocar A aqui. Certo? Isso aqui também é um objeto ABAP que a gente consegue fazer, que é conhecido como ALV. Advanced List Display. Ele fica bem mais bonito. Mas porque a gente quer, tá de ótimo tamanho, a gente conseguir exibir uma tabela com base nisso aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!